rádio. 7h15. Com a temporada de vírus sempre presente, é essencial entender como identificar, tratar e prevenir essas doenças comuns na infância, como por exemplo as viroses, né? O check-up no rádio de hoje recebe a pediatra doutora Yasmin Fiamma para abordar um tema crucial para os pais, as viroses em crianças. Vamos mergulhar em questões como sintomas, cuidados em casa, hidratação, alívio dos sintomas e quando buscar ajuda médica. Sem mais delongas, vamos receber aqui o bom dia da doutora Yasmin Fiamma. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigada, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da 95, do Panorama. Quais são os principais sintomas, os mais comuns de viroses em crianças e como os pais podem distingui-los de outras doenças comuns da infância? Bom, Marcos, os sintomas gerais na pediatria é até um pouco difícil assim de falar, né? Porque a gente tem uma delimitação bem importante assim em relação à faixa etária, né? As crianças menores, geralmente de 0 até 2 anos, elas costumam apresentar sintomas mais inespecíficos. Geralmente uma irritabilidade, um choro excessivo, pode também se representar através da dificuldade de alimentação dessas crianças. E aí é preciso que os pais estejam atentos, né, ao que não está dentro do habitual do comportamento da criança para poder realmente pensar que aquela criança possa estar com a virose. Nas crianças acima de 2 anos, né, as crianças maiores que já conseguem se comunicar melhor com os pais, os sintomas gerais geralmente são a febre, né, que é o principal, que sempre está presente, né, nas infecções no geral, não só nas viroses, como também nas infecções bacterianas, mas a febre seria o principal sintoma que pode estar associado a outros sinais, como dor, né, essa dor pode ser realmente uma dor de cabeça, uma dor abdominal, como também presença de outros sintomas, como a questão dos enjoos, né, as náuseas e os vômitos. Febre em criança nunca é normal. A gente precisa estar atento, Marcos, porque na verdade a febre ela representa uma questão de proteção mesmo do organismo frente a algum agente, né, viral, infeccioso, bacteriano. E ela vai ser um mecanismo mesmo de defesa. O que a gente precisa estar atento é se essa febre ela está causando um comprometimento do estado geral da criança. Então, é aquela criança que antes estava ativa, fazendo suas atividades normalmente, e que depois daquela febre, ela começou a apresentar uma sonolência excessiva, uma queda do estado geral, e se tiver associado principalmente a outros sintomas, porque às vezes a criança ela pode estar com febre, mas ela está bem, no geral, né, fazendo as suas atividades, a sua rotina, não está apresentando outros sinais e sintomas associados, mas quando a criança apresenta essa febre, e ela está acompanhada de outros sintomas que chamem a atenção, ou que se tem uma queda desse estado geral da criança, a gente precisa ficar atento. Agora, com relação aos cuidados básicos, né, que os pais devem adotar ao lidar com uma criança que está com a virose, quais são? O principal que a gente fala é a questão da hidratação, né, Marcos? Porque principalmente essas viroses no geral, elas vêm muito acompanhadas de quadros como vômitos, diarreia, e que são sintomas que podem levar a uma desidratação, inclusive rápida, se os pais não tiverem esse estímulo, essa iniciativa de manter a criança hidratada. Então, sempre ofertar bastante líquido à criança. E líquido que a gente fala, água, principalmente, e os sucos que a criança aceitar, certo? Não líquidos como, por exemplo, café, refrigerante, porque não são adequados, né? Nem para a alimentação da criança, mas principalmente a oferta de água e os sucos que a criança aceitar. E isso levando em consideração as crianças acima de 1 ano de idade, porque no caso das crianças até 6 meses, elas vão se alimentar basicamente do leite materno. Então, nas crianças de 0 a 6 meses, a oferta de líquido que a gente fala é o estímulo à amamentação, tá certo? As crianças, por conta própria, gostam de tomar água, de beber água ou não?
Algumas mães, elas falam que tem as crianças que bebem água bem, mas tem outras mães que falam que é difícil colocar a criança para beber água, que a criança não apresenta realmente aquela iniciativa. Então, é importante sempre fazer estratégias, né? Quando a criança está ali no ambiente de casa, né? Sempre está oferecendo ao longo do dia, mesmo que pequenos volumes, mas a questão da quantidade de vezes de oferta, né? Isso favorece que os pais mantenham essa hidratação adequada. E também no caso das crianças que, por exemplo, já frequentam a escola, sempre levar a garrafinha, né, para a escola, porque também o fato de ter ali aquela garrafinha, a criança vê, a criança vai e lembra de beber água. Então, são estratégias que podem ser tomadas. Então, a garrafinha é essencial para a criança, então. Essencial. E já falamos um pouco da questão da hidratação, mas durante uma virose em crianças, e a hidratação, no caso, ela é importantíssima, então, né? Isso. Mas o que é que não seria hidratação que a gente costuma, por exemplo, achar que é? Refrigerante está descartado já. Não, refrigerante descartado, café também não é interessante para crianças. Crianças maiores, elas podem até fazer o consumo de chá, mas a gente costuma não recomendar, porque a gente sabe que existe uma cultura, principalmente aqui na nossa região, de ofertarem chá para a criança bem antes do que é adequado, às vezes até antes mesmo dos 6 meses, porque, como eu falei, de 0 a 6 meses, a criança ela deve se alimentar basicamente do leite materno. Então, nesses casos, a oferta de líquido para essas crianças vai ser o leite materno. Ou, no caso daquelas crianças que não consomem leite materno, né, o uso da fórmula infantil adequada para a faixa etária. A partir de 6 meses, né, a criança ela já pode consumir água. A gente não recomenda suco ainda nessa faixa etária. Os sucos eles começam a entrar a partir de 1 ano. Certo? E aí, nessa faixa etária de 6 meses, a oferta de líquido seria realmente, basicamente, a questão de água, né? Principalmente. Depois de 1 ano é que a alimentação ela começa a ficar mais diversificada e aí realmente entra mais o suco, além da água, sendo que a questão de outros alimentos, né, que a gente chama de estimulantes, como a questão do café, o refrigerante, a gente não indica. Existem para as crianças uma quantidade ideal de água por dia? A criança que mama, né, de 0 a 6 meses, é mais a questão da livre demanda, dos pais perceberem realmente os sinais de fome para poderem realmente fazer essa oferta. Mas quando é uma criança que ela se alimenta através de fórmula, geralmente a gente indica um horário mais ou menos de 3 em 3 horas para se administrar, se ofertar a fórmula infantil. No caso das crianças acima de 6 meses, né, em torno de 6, 7 meses, a gente orienta mais ou menos uma média em torno de 200 a 250 ml, né, de água por dia, de líquido por dia. E as criancinhas maiores, a gente vai geralmente aumentando e conforme também a necessidade da criança, podendo ser um pouco mais de 250 ml, até 300, 350 ml. Isso no caso por dia? Por dia, no caso das acima, né, de 7 meses, até chegando aí a 1 ano. Como é que os pais podem ajudar a aliviar os sintomas desconfortáveis de uma virose em seus filhos, como febre, dor de cabeça e dores no corpo? Existem algumas medidas que a gente pode fazer em casa, por exemplo? Em relação à questão, né, das dores, da febre, a gente tem o uso dos analgésicos antitérmicos, né? Os principais representantes são a dipirona e paracetamol. E eu falo isso porque muitas vezes os pais, eles têm, às vezes, até orientação mesmo do uso do ibuprofeno, que ele também tem uma ação antitérmica e analgésica, mas ele entra na classe dos medicamentos anti-inflamatórios. E aí, a depender da virose, é uma medicação que não pode ser usada. Por exemplo, a gente está passando por um surto de dengue, né, importante em todo o país, inclusive aqui na nossa região. E o ibuprofeno, por ser dessa classe de anti-inflamatório, é uma medicação que ela não pode ser feita, pelos riscos que ela pode gerar em relação ao agravamento da dengue. Certo? Então, assim, o principal a gente orienta o uso de dipirona ou paracetamol como analgésico e antitérmico. E aí que a orientação realmente da quantidade vai ficar de acordo realmente com a questão de idade e peso da criança, que vai ser calculado conforme o médico que prestou aquele atendimento. E quando é que os pais devem procurar realmente o atendimento médico? Assim, eu costumo falar que depende muito, assim, da questão da virose em si, mas o que eu gosto de realmente orientar os pais.
quando é uma criança que não está se alimentando de jeito nenhum, não está aceitando nada de líquido, nada de alimento, quando é uma criança que mesmo com o uso das medicações, né, dos analgésicos, dos antitérmicos, não tem um alívio ou controle da febre ou das dores, quando a criança faz uso de alguma medicação para o controle de vômitos e que esses vômitos não param, né, são vômitos que mais de 6, 7 vômitos ali por dia, que realmente não controla com a medicação, e também quando é um quadro de diarreia importante. Geralmente mais de 8 idas ao banheiro por dia, que podem realmente levar a uma desidratação. Então é importante os pais estarem atentos para levarem as crianças ao atendimento. Eu acho que quem é pai que nos escuta agora sabe que uma das principais dúvidas qual é a idade certa de enviar os filhos para a escola, para uma creche, para um hotelzinho, né? E no convívio com as crianças, certamente pegará virose, gripes, enfim, né? Existe uma hora correta e é bom realmente, eu quero que meu filho vá, que é para poder pegar imunidade, aquela coisa toda, né? Existem todas essas questões também? Assim, Marcos, em relação ao período da escola, isso vai muito também da dinâmica da família. Mas geralmente o que a gente percebe é que a partir de 2 anos, a criança, ela já tem, vamos dizer assim, um sistema imunológico mais preparado para enfrentar essas infecções, e aí ela teria, vamos dizer assim, melhores chances de ir para a escola sem riscos maiores. Principalmente porque nessa faixa etária de 2 anos, a questão do calendário vacinal ele já está praticamente completo nas crianças, então já seria uma faixa etária segura para as crianças começarem a frequentar a escola. Mas é algo que, assim, realmente a gente não entra muito nesse mérito, porque a gente sabe que isso depende muito também da dinâmica da família, né, da rotina. Às vezes os pais acabam precisando colocar um pouco antes, até mesmo em berçário, né, pela própria dinâmica mesmo, os pais trabalham. Mas a gente vê que a partir de 2 anos seria já uma faixa etária bem segura. Sem problema nenhum, né? Isso. E essa questão, por exemplo, hoje está muito em voga esse negócio de intolerância à lactose, né? Na criança, as crianças hoje estão nascendo bem mais com essa intolerância? A questão da intolerância, ela é algo individual. Ela realmente pode ter uma influência, sim, realmente familiar, né, genética, como a gente fala, mas que isso depende muito de criança para criança. Acaba que está sendo mais em voga porque eu acredito que a gente também está tendo mais contato com outros métodos diagnósticos, mas é algo que realmente é individual. Às vezes o que a gente observa é que quando a criança tem um histórico familiar, por exemplo, os pais que já têm um histórico de intolerância, a criança pode vir a desenvolver, mas não é nada que seja obrigatório. E falar um pouco agora da Yasmin Fiamma, né? Como é que surgiu, jovem, inclusive muito jovem, médica jovem, né? Caicoense. Isso. Como é que surgiu aí essa ideia de abraçar a medicina? Eu acho que desde pequena eu tinha em mente fazer medicina, eu falava muito em fazer medicina. Eu gostava muito de brincar, né? Brincar de médica mesmo. E isso foi me despertando, assim, ao longo da infância. Eu falo que eu tive uma pediatra que me inspirou muito também, que foi a doutora Socorro Fernandes, a seguir na área. E meio que eu fui crescendo com essa ideia mesmo, que desde criança eu tinha, até que no momento que eu cheguei no ensino médio, né, realmente de preparação para a questão das provas, né, eu realmente fui com esse foco para cursar medicina. E sempre quis a pediatria? A pediatria, eu acho que eu já tinha realmente um fascínio, tanto por doutora Socorro, como também pelos professores que eu tive na faculdade, doutora Jane, doutora Aramis, doutora Joélia, que foram também grandes professores, assim, da pediatria para mim. E aí, quando eu passei pelo curso, teve um momento que eu ainda fiquei um pouco em dúvida, mas aí depois que a gente começa o internato, que é de fato a parte prática do curso, eu realmente vi que era o que eu queria, que era a pediatria. E no caso você é caicoense? Eu sou natural de Caicó, nascida e criada. E no caso, assim, você tem a chance, inclusive, depois de formada na Escola Multicampo de Ciências Médicas, poder abraçar qualquer município, mas preferiu adotar Caicó? Sim, eu preferi voltar. Eu passei, assim, por várias cidades, tanto no curso, né, de medicina, que o curso é multicampo, a gente acaba tendo essa experiência em outras cidades, como também na residência, né? A minha residência é do Hospital Universitário Ana Bezerra, que a sede é em Santa Cruz, mas a gente também tem algumas atividades durante o 2º e 3º ano da residência que são realizadas em Natal.
Mas eu sempre tive, assim, esse anseio de voltar, porque eu acho, assim, que para mim é muito simbólico, sabe? Eu ser formada pela primeira turma, né, da faculdade aqui do campus de Caicó, e eu fazer parte também de uma residência médica que, querendo ou não, é dentro do interior, né, que é Santa Cruz. Eu acho que para mim teria muito mais significado eu voltar para cá, né, para realmente retribuir, né, todo esse esforço, tanto da minha família, como também esse próprio investimento na universidade, né, que eu recebi através da universidade na minha formação. Então, para mim, era mais gratificante estar aqui em Caicó. Que bom, essa sua responsabilidade social, né? Você sabe que o cearense gosta de se conhecer, né? Isso. Quem são seus pais? Onde é que você cresceu aqui em Caicó? Meu pai, ele é natural de Caicó também, ele se chama Romildo. Ele é mais conhecido que minha mãe porque ele trabalha no comércio. Ele é comerciante, trabalha na cigarreira Seridó. O pessoal conhece bastante ele. E sua mãe? Minha mãe se chama Lúcia, ela é natural de São José do Seridó. Mas aí, desde que ela casou com meu pai, ela mora aqui, então eu tenho 28 anos, eles são casados há 29. Então, há 29 anos ela mora em Caicó. Que bom, né? E onde é que você atende aqui em Caicó? Eu agora em Caicó estou no Instituto Penedo, né? Estou lá nas segundas, quartas e sextas. Segundas, quartas e sextas, né? Segunda e quartas, manhã e tarde, e na sexta, à tarde. Lembrar que o Instituto Penedo ele fica na rua Maria de Fátima Gomes, ali vizinho ao antigo Bode Assado, aqui no centro, no bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, sucesso aí nessa sua chegada aí ao Instituto Penedo, que tem o telefone 996477721, né? Aqui no bairro Penedo, em Caicó. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, obrigada, Marcos. Agradecer a oportunidade, agradecer a todos que estão acompanhando, que ouviram. E fico à disposição também do Panorama, da 95, para qualquer coisa que precisar, podemos bater novamente um bate-papo sobre qualquer assunto, fico bem disponível. Conversamos aqui no nosso programa com a doutora Yasmin Fiamma, médica pediatra do Instituto Penedo, aqui na